professor meu, o Sete, até tenho uma amizade com ele até hoje, ele deu aula pra gente de direito ambiental e a primeira frase que ele perguntou pra gente era o que era meio ambiente. Aí todo mundo ficou parado assim, e ele falou assim, ó, eu quero que vocês definam para mim meio ambiente, porque todo mundo fala, vamos cuidar do meio ambiente, mas o que que é? Aí a gente, é a natureza, é os animais selvagens e tal. Aí ele ficou com uma cara assim de tipo, não acredito que vocês estão fazendo faculdade de engenharia ambiental. Ele falou, meio ambiente é a casa de vocês, é o meio onde vocês vivem. Então, a partir do momento que vocês souberem que é isso, vocês vão ser um profissional que vão pensar no amanhã. Mas enquanto vocês não entenderem a definição disso que é a sua casa, o meio onde vocês vivem, você nunca vai conseguir fazer algo que melhore o ambiente onde você trabalha, come, vive. Então, eu carreguei isso para a vida. Que de fato é, né, o local onde a gente vive e que a gente não pensa nisso, né? Ai, o Alcântara tá mandando oi para você. Oi, Mike! Aí acho que dá para a gente emendar e falar um pouquinho, né? A gente já foi falando, mas frisar a questão Sim. da consciência ambiental, que muita gente fala que é difícil a gente viver no mundo sem consumir, é difícil a gente ter lixo zero, que muita gente fala para mim isso não existe, isso não vai acontecer, e eu acho que é possível. E olha para vocês verem, eu trabalho na área, trabalho com resíduo, e eu só fui reparar a quantidade de resíduo que eu gero nesse tempo que eu estou em casa. Porque a gente Ah, está em casa imagino. desde o dia 16, né? E aí eu falei pro Leandro, falei assim, eu não aguento mais separar, né, os resíduos recicláveis, porque eu separo tudo, lavo bonitinho, não é todo mundo que faz Sim. isso, mas podem lavar, gente, não joguem as coisas com o resto de alimentos, porque é muito ruim para quem coleta, e então assim, não vai gastar muito mais água se você lavar direitinho. E aí eu fiz as contas e falei, gente, é muito resíduo. Então, às vezes eu fico, né, eu falo, não vou comprar isso, mas no dia a dia, nessa vida corrida, nessa vida urbanizada, a gente esquece que a gente também está consumindo muito. E eu fiquei impressionada, porque a cada 3 coisas que eu vou jogar no lixo, 2 é reciclável. E assim, é muita coisa durante uma semana. E com essa correria, eu nunca parei para pensar na quantidade. Eu falei, será que eu não consigo melhorar isso? Será que eu não consigo reaproveitar nenhum tipo dessa embalagem, né? E eu sei que a indústria não colabora também, né? Porque às vezes ela deixa muito mais caro o refil do que aquele com aquela embalagem toda cheia e tal. E aí é onde entra a nossa consciência, porque eu não sei se vocês repararam, mas os postos de gasolina estão bem mais baratos, né? Ah, Sim, o álcool foi exato. aqui em Mogi Guaçu estava 2,99, foi para 2,39. Então isso aconteceu porque a gente não está usando. Então, eu falo, né, sempre que nós temos a força para movimentar a economia e para forçar as indústrias a mudarem, né, a ideia, a embalagem, o que ela quer. Então, e para isso a gente precisa ter essa consciência de consumir menos, de ver a quantidade de embalagem que a gente gera e por que não parar de consumir aquilo para forçar a empresa a não fazer mais aquela embalagem. Vou dar só um exemplo rápido, só para não ficar só eu falando. A Coca-Cola fez aquela garrafinha plástica que você bebe a água, amassa e joga fora. Aqui no Brasil foi o único país que não deu certo, porque a gente reutiliza a garrafa. Todo mundo compra a garrafa de água e depois usa ela até um tempo para. Então, assim, quando você termina de beber ela, ela já está quase toda amassada. Aqui ninguém gostou, então ela não foi para frente. Então, a Coca-Cola tem menos plástico? Tem menos plástico. Só que aqui no Brasil a gente consome menos essas garrafinhas porque a gente reutiliza ela. Não que seja bom reutilizar esse plástico, mas é um outro assunto. A gente faz uma outra live sobre isso. Mas e aí é onde eu falo que nós temos a força para transformar a indústria, né? Seja ela mais sustentável ou, né? Sim, porque o pacote de bolacha não precisa ter o pacote externo e o pacote interno. Exatamente.
né? Não tem por que ter um pacote dentro de outro pacote dentro de outro pacote, né? Que é a mesma coisa, né, que se adaptou os Burger King, os McDonald's da vida, de não ter mais o sachê de ketchup, você vai lá e você tira o ketchup do vidrinho, o sim. papel, né, eles, né, acabaram, né, controlando o papel, não dá mais aqueles 500 papel e depois vai pro lixo, e tinha um papel dentro do outro papel. Eu acho que essa visão, quanto mais a gente trazer para o nosso consumo, para a nossa consciência, vai melhorar os dias aí. Tanto para a gente quanto para a natureza, né? Sim. E aí tem alguns resíduos da indústria que seja próximo da gente, que a gente poderia estar inserindo, né? Então eu estou pensando muito, a gente tem resíduos aqui perto de MDF, que eu penso em fazer algum bloco para construção civil. Legal. A gente já fez um revestimento acústico que usou pó de madeira que ganhou prêmio, Ai, sabe? que legal. Então, assim, queria aperfeiçoar mais ele Uhum. também. Então, assim, usar coisas que se tornem realmente sustentáveis. E passando Sim, pela mão dos estudantes também, né? Que eu acho que aí a eles gente geram sim, conhecimento científico, né? sim, aí a gente incentiva eles, né, até essa questão de buscar, de mudar, de ler, ver coisas novas, né? O Mike até colocou aqui, acredito que é difícil sustentar, né, o criar as embalagens sustentáveis. Eu também acho que não deve ser fácil mesmo você criar uma embalagem sustentável, mas eu acho que assim, vai muito mais da cultura e comodidade a questão das embalagens. É um exemplo, os Estados Unidos ainda prefere a sacola de papel, aquela que a gente vê eles em filme É, carregando, e aqui a gente odeia, né? Aqui é só sacolinha plástica. E muita gente usa de desculpa, mas eu ponho o meu lixo naquela sacolinha plástica para né, o caminhão de lixo levar. Mas chega no aterro, né? Isso não é bom. Essas sacolinhas plásticas no aterro não faz bem. Ela diminui a vida útil do aterro. A grande maioria da população não sabe disso, né? Então, assim, essa questão de a gente trazer as mudanças, e eu acho que tem que partir mesmo dessa vinda dos estudantes, vinda das faculdades, vinda das escolas, para que a gente consiga trazer mais baixo possível para entrar dentro da sociedade, né? Aí, mudança de consciência, mudança de escolha, porque a indústria ela vai fazer o que é mais barato e mais fácil para ela. Tem algumas indústrias que realmente vai pensar no meio ambiente e tudo mais, mas a grande maioria visa o lucro, que são empresas, não dá para fugir disso, e o que for mais fácil e mais econômico para ela, né? tá acontecendo algumas alternativas, né? Que eu não sei se é de amido de milho, né? Algumas coisas assim, né? Tem, não tem bastante, mas ainda é caro, né? A gente colocar Sim, isso sim, ainda no Brasil, então acaba sendo. Tem muito do bagaço de cana também, entrou umas sacolinhas do bagaço de cana. Então você vê que tem ideias inovadoras e muito interessantes, mas ainda são pouco aplicadas porque é caro ainda, né? Você investir e sim, colocar sim. isso no Brasil. E tem pesquisa que já conseguiu comprovar que o plástico nessas embalagens de carne, o plástico começa a penetrar na carne. Então a É. gente está comendo plástico direto também. Ah, já faz tempo que a gente come plástico. Que era o assunto da garrafinha que eu falei, né? Então, assim, eu não sou contra o plástico, eu até se acho que o plástico salvou nossa vida em muita coisa, mas a gente acha que o plástico some, né? E ele não some, a gente, se não souber o lugar onde você vai jogar, ele vai parar lá no mar, né? Como a gente viu nas imagens da tartaruga e tudo mais. E, e a gente come plástico já faz um tempo. Porque todas as embalagens que vai passar um tempo, né, na geladeira, nas gôndolas, e elas são plástico e a gente vai consumir, ela tem aquela reação química que o plástico ele vai estar tendo o tempo todo. Então ele esquenta, ele gela, só dessa mudança de temperatura, o plástico já passou para o alimento. É a mesma coisa, eu não sei se quem está na live, ou você, Eliane, já comeu uma comida que estivesse dentro de uma Tupperware e esquentar no micro-ondas. Jesus, ninguém faz mais isso na vida, tá?
Porque todo plástico passa para comida. E quando você come, você fala, nossa, que gosto esquisito, não gosto de comer marmita. Mas não é a marmita que é ruim, é porque a gente colocou no pote de plástico e os microplásticos passou para a comida e mudou o cheiro, o gosto. Então, a gente consome um plastiquinho já faz um tempo. Até tem uns estudos da Unicamp que comprovam que as mudanças na tireoide na população hoje em dia, que é muito grande já de antigamente, vem do plástico. A mudança dos animais da vida marinha, que tem muitos animais que eles estão tendo dois sexos, né? Ou animais que não estão se reproduzindo, mas estão se tornando infértil, vem desses microplásticos que estão na água e no nosso organismo. Então, é muito mais complicado do que a gente imagina. Sim. E aí, pelo jeito, pelo andar da carruagem, não vão ser uns resultados muito bons, né? Mas, enfim, acho que dá para a gente fazer algumas pequenas ações para mudar aí, né, o nosso futuro.